Olá, bom dia! Bom dia! Como que vocês estão? Tudo certinho? Hoje, daqui a pouquinho, na realidade já, né? Bom dia, Rafael, Marisa. Daqui a pouquinho, Dr. Mário, ele vai estar entrando, vai estar ao vivo com a gente, tá? Falando aí sobre holding, sobre leilão de imóveis, né? Não quero dar muito spoiler aqui, mas ele é especialista na área, ele tem um escritório lá em São Paulo, inclusive, né? E nós somos, né, conhecidos e ele me procurou pra gente fazer essa live, porque tem muita coisa aí, né, rolando. Ontem nós estivemos, eu estive na CIB Mulher, onde teve uma palestra também, né, sobre direito tributário, onde falaram também sobre aí, né, um possível aumento nos tributos de ITCMD, né, que é o imposto de transmissão de causa-mortes. Então, isso vai impactar muito também, né, no financeiro, no bolso aí de todo mundo, porque como eu sempre falo, né, a gente, se tem uma coisa que é certa, é que todo mundo vai passar realmente por um problema desse uma vez na vida, de ter que fazer um inventário, né, a gente só não sabe quando, né, mas nós sabemos que isso é uma verdade, né? Que vai bater lá na nossa porta um dia e a gente tem que estar preparado para isso. Existem ferramentas, mecanismos, né? Para realmente nós estarmos preparados e nos blindarmos aí financeiramente, tá? Tô aqui já com a minha canequinha do Mulheres que Lucram, tá? Evento que eu participei, que eu pude palestrar para mais de 250 mulheres sobre finanças, né? Já quero aproveitar aí e falar que amanhã nós vamos ter a segunda edição. Amanhã vai ter outras palestrantes lá, né? Falando. Solange, que tá aqui comigo também na live, foi palestrante também, né? Do Mulheres que Lucram, na primeira edição. E agora aí nós estaremos lá como expositoras. Deixa eu só convidar aqui o doutor para estar ao vivo com a gente. Acho. Vamos ver se deu certo. Doutor, a câmera tá viradinha. Você consegue virar a câmera? Tá bom. Aê! Opa! Desculpa aí, às vezes eu apanho um pouquinho. Imagina! Bom dia, doutor Mário, tudo bem? Bom, tudo bem? Tá me ouvindo legal? Como que tá? Tudo certo. Ah, então tá bom, que bom. Obrigado aí pelo convite, né? Essa Também. live. Quero te agradecer, doutor, por ter, né, estar aqui com a gente, ter reservado o teu tempo para estar falando um pouquinho sobre esse assunto tão importante, tá? Se você puder se apresentar e também já dizer um pouquinho do teu trabalho. Imagina. Eu sou advogado, né? Especialista em holding familiar. Eu comecei, na verdade, a minha carreira com direito imobiliário, né? Fiz a minha pós-graduação, mas eu não imaginava que era tão amplo assim o direito imobiliário, né? Sim. E dentro do direito imobiliário, a princípio, eu me especializei em leilões. Uhum. Só que, certo dia, né, diante de uma arrematação para um cliente, né, esse cliente estava ganhando bastante dinheiro com esse leilão,
eu percebi o quanto a outra parte estava perdendo, né, aquela família. E eu me compadeci, né, eu brinco que eu sou descendente de japonês, né, e aí eu brinco porque aquela família era uma família que tinha era uma família de japoneses, né. Aí eu falo, acho que eu me compadeci, meus conterrâneos, e aí eu olhei para o outro lado, falei, nossa, quanta perda, né? Por que não proteger essas famílias também, né? E aí eu comecei a buscar, foi quando eu me deparei com a saúde familiar, né, a área da qual eu me especializei. E holding familiar, né, nada mais é do que uma forma aí de evitar que as famílias se rompam, né? As famílias que se percam aí diante do inventário, diante de um revés financeiro, né, de qualquer problema desse tipo. A holding familiar ela traz uma segurança muito maior, né? Sem dúvidas. Vou aproveitar que eu vou me apresentar, porque essa live vai ficar salva nos dois perfis, né? Então, meu nome é Jana Arizio, trabalho aí no mercado financeiro há mais de 15 anos, né? E hoje eu me especializei também em planejamento financeiro, né? Então, o doutor vem, né, com as leis, com todo esse conhecimento, e eu venho com as ferramentas financeiras, né? Que ajudam aí também a blindar o patrimônio. A gente também vai falar um pouquinho no decorrer da live, né? Então, uma pergunta aqui, né, bem simples, né? Então, para que serve uma holding, né? E quando que vale a pena fazer uma? Acho que isso é uma dúvida bem pertinente, assim, a todo mundo, né? Com certeza. Assim, ó, uma coisa que eu percebo, né? Muita gente sabe, né, já ouviu falar sobre holding, sabe quais são os seus benefícios, mas não entende de fato o que é essa tal dessa holding, né? Uhum. Holding nada mais é do que uma ou mais pessoas jurídicas. Então você vai transferir o bem da pessoa física para a pessoa jurídica, tá? Por que isso, né? Isso permite que você entre no âmbito do direito empresarial. Então, ao invés de tratar daquele bem propriamente dito no seu nome, e quem tem imóvel, já vendeu imóvel, sabe que tudo é mais complicado. É muito diferente você vender um celular e vender uma casa. Casa você tem que ir no cartório, escritura pública, tem todas essas coisas. Mas, dentro do ambiente empresarial, por isso a gente leva esses imóveis para a holding, a gente começa a trabalhar não mais o imóvel, mas as cotas dessa empresa. Então, gira em torno destas cotas. E fica tudo muito mais simples de se fazer. Eu não diria simples, fica mais... você tem mais liberdade para fazer o planejamento. Tá? E, através disso, aí é possível, aí já no âmbito do direito empresarial, societário, criar uma proteção para esse patrimônio. Eu imagino que você tem sua atividade financeira, atividade econômica, está lá batalhando todos os dias, e o que a gente vê de muito comum num momento ruim, isso pode acontecer, a pandemia estava aí para nos provar isso, além de você perder a sua empresa, os seus rendimentos, você acaba perdendo também aquilo que você conquistou durante todo esse tempo. Então a holding ela traz essa proteção para que aquelas execuções oriundas da atividade econômica não alcancem seus bens. Tá? Mas não só isso. De uma forma bem simples, então, né? Quando o imóvel está no meu nome, no nome da pessoa física, ele é de um CPF. E quando ele está dentro de uma holding, ele passa a ser os donos passam a ser um CNPJ, que pode ser um sócio ou demais sócios, né? Então, só para deixar bem, de uma forma bem simples, assim, para todo mundo entender. E daí ele entra em uma outra esfera, né, de direito e tributário. Se está no meu nome, tem certas leis e tributos que eu tenho responsabilidade de pagar. Se está dentro de uma esfera de um CNPJ, ele tem leis e direitos, enfim, dentro de uma esfera de empresas. Isso? Exatamente. Exatamente. E para que
para quem, né? Gente, ó, só Funciona. as perguntas, só para avisar, tá? As perguntas eu vou anotar para a gente falar os temas aqui na live. Depois, no final, eu vou fazer pro doutor, tá? Perfeito. E para quem se destina a holding familiar, né? Quem tem pelo menos 2 imóveis já é o suficiente para se ter uma holding familiar, tá? Tem um mito de que holding familiar é para coisa de bilionário, né? Por quê? Porque você não vê inventário do Marinho, você não vê dono da Globo, né? Não viu o inventário do Antônio Hermílio de Moraes, dono do Grupo Votorantim, Norberto Odebrecht, que são os bilionários aí conhecidos no Brasil. Eles não tiveram inventário, porque eles tinham uma holding familiar, tá? Porém, outros ricos também, como o Gugu, não tem inventário. E aí você vê o noticiário recheado de problemas. Por quê? Deixou ir para o inventário, não tinha holding familiar. No entanto, holding familiar não é para bilionário, não é coisa de gente muito rica. Nada disso, tá? Holding familiar é questão de conhecimento. Se essa informação for passada para a população, todos são capazes de fazer. Tá? Óbvio que precisa de ativar uma cultura de investir nas gerações futuras. Né? E, infelizmente a gente vê muito ainda, não, já construí tudo isso, deixa eu inventar meu filho que ele se vire. Né? Mas isso tem mudado. Tá? As pessoas têm se planejar. Então, assim, tem 2 imóveis já é o suficiente para estar constituindo a sua holding familiar, sem dúvidas. E, doutor, qual que é o ganho tributário que nós temos, né? Porque hoje, aqui, só para vocês entenderem, né? Hoje, cada estado, pelo menos hoje, né? Porque a gente sabe que sexta-feira agora vai ser, o tema de TCMD, ele está dentro também da reforma tributária, né? Então, sexta-feira pode ser que tenha já uma alteração, mas hoje, né, dia 4, né, que estamos gravando essa live, nós sabemos que os tributos, eles estão hoje separados por estados, né? Cada estado tem uma taxa de tributo, né? E hoje o menor ali paga em torno de 4% e o maior aí acaba pagando em torno de 8%, né? Então, sobre o total do bem, tá? Então, hoje, quando a gente faz uma holding, qual que é o ganho tributário, né? Qual que é a diferença quando a gente é CPF e quando o proprietário desses bens é uma empresa, em relação a tributo, pagamento, custos? Certo. Bom, assim, cada estado tem a sua tabela, tá? Hoje, tá, nacionalmente, é limitado a 8% esse tributo, no limite. E aí cada estado tem uma tabela, algumas tabela progressiva, mas o percentual, ele não muda. O percentual, ele muda, tá? A variar de cada região. Porém, dentro da holding familiar, a diferença está na base de cálculo, tá? Eu vou explicar, eu sou de São Paulo, do estado de São Paulo, eu vou explicar um exemplo que inclusive foi muito recente, sexta-feira, tá? Eu tive uma reunião com alguns clientes, é uma família, e aqui na cidade de Suzano, tá? Eles têm um imóvel que está 250 mil no valor do imposto de renda, né? Então, na época, quando eles adquiriram esse imóvel, eles pagaram 250 mil, portanto, está declarado lá no imposto de renda 250 mil. No entanto... Quando eles compraram, né? Só para ficar claro, né? Quando você compra um imóvel, você tem que declarar ele no imposto de renda e você vai colocar ali pelo preço que você pagou. Só que ele tem um ganho, né, com o decorrer do tempo, né? O imóvel valoriza.
Continue, doutor. E, então, assim, se olha no imposto de renda, né, data da aquisição, para 91, 92, por exemplo, tá? Mas, hoje, tá, no centro, região central, aqui de Suzano, vale mais de 1 milhão. Então, Nossa, arredondando para 1 milhão, né? A gente tem um valor inicial de 250 mil e a gente tem um valor hoje, tá, de 1 milhão de reais. Tá? Então, vamos imaginar o seguinte: se for para o inventário, vai incidir 4% sobre 1 milhão. sobre o 4%. ganho, na realidade, né, que teve, né? Isso é o valor atual. Tá? Uhum. O inventário vai pagar o TCMD 4% sobre esse 1 milhão, 40 mil. Agora, se fizer na holding familiar, é possível incidir esses 4%, que é o ITCMD, né, o Imposto de Herança, sobre 250 mil. 250 mil já cai na faixa de isenção aqui. Então, só nesse imóvel, e essa família tem mais imóveis, inclusive na região central. Mas, assim, para ficar claro nesse exemplo, só esse imóvel economizou 40 mil reais. Doutora, até Então, para explicar o porquê disso, né? Me corrija se eu estou errada. O que acontece? Quando eu compro um imóvel, né? E isso até já deixo de dica para vocês aqui. Você compra um imóvel, como a gente falou aqui, ele comprou, botou lá no imposto de renda, 250 mil, comprei minha casinha lá em Suzano. O que acontece? Quando você, né, uma pessoa vem a falecer, né? Enfim, e o imóvel está no nome dela, você tem que fazer uma transferência para o teu nome, para os herdeiros, né? E daí você tem que, vamos dizer que meu pai tem uma casa e daí o meu pai falece. Eu tenho que transferir esse bem, vamos dizer que eu sou a única herdeira. Eu vou transferir esse bem para o meu nome, vou pagar as taxas, enfim, que depois a gente vai falar aqui. E daí, esse imóvel vai passar para o meu imposto de renda. Estava dando meu pai, agora passa para meu imposto de renda, para minha declaração. O que acontece? Isso aí já tem um cuidado que tem que dar, né, doutor? Porque se tu passa como valor, se eu pego o mesmo valor que estava no imposto de renda do meu pai, por exemplo, de 150 mil, eu não vou pagar. Só vou pagar os tributos para fazer a transferência. Mas se eu já coloco com o valor atual, eu já tenho que pagar a diferença, o ganho de capital, tá? E o que o doutor está falando? Quando tem esse imóvel, vamos botar ali, né, do meu pai, vou pegar esse exemplo. Tem esse imóvel do meu pai. E acredito que a situação é a mesma, né, doutor? Você vai pegar esse imóvel e você vai fazer uma transferência, vai colocar no imposto de renda da pessoa jurídica. Se tu coloca pelo mesmo valor, tipo, tá no imposto de renda do meu pai 250 mil, e eu coloco na empresa, faço uma transferência por 250 mil, eu não tô tendo o ganho de capital, né? Por isso que tu não paga imposto e daí tu encontra essas isenções. É isso mesmo, né, doutor? Só para ficar bem simples aqui para a então galera entender. são 3 aspectos aí, tá? Uhum. Então, eu vou fazer o planejamento, tá declarado para os meus filhos, tá? Tá declarado 250 mil. E ele vale 1 milhão, nesse exemplo aqui. Se eu colocar na bolsa por 1 milhão, vou pagar ganho de capital. E é pesado, é muita coisa, tá? Então, quando eu levo para holding, isso é uma determinação da lei que é possível, tá? Você pode levar pelo valor que você quiser, tá? Mas o ideal é levar pelo mesmo valor do imposto de renda. Você pode escolher levar pelo valor de mercado, pelo valor do imposto de renda. Se você levar pelo valor de mercado, vai ter essa diferença, tá? E vai pagar ganho de capital. Se levar pelo valor do imposto de renda, não tem ganho de capital, tá? Então esse é o primeiro aspecto. No momento em que eu transfiro para a holding, eu tenho que tomar esse cuidado, tá? Levou pelo valor do imposto de renda, eu mudo a base de cálculo. Veja, agora falando do imposto de herança, um outro aspecto. Não vai mudar o percentual aqui, tá? Por exemplo, em São Paulo é 4% fixo. 4% não muda, vai ser isso. Mas eu mudo a base de cálculo.
Entendeu? Então, eu levando esse imóvel por 250, eu vou transformar em 250 mil cotas de R$ 1. E eu vou doar as cotas. Lembra que eu falei que a gente trabalha com cotas? Uhum. Então, esses 4% ele vai incidir ao invés de 1 milhão, que seria no inventário, tá? Ele vai incidir sobre 250 mil. Então, só aí eu economizei R$ 40 mil, tá? E um outro ponto é, quando eu faço um inventário, tá? Só um detalhe aqui. Se eu fiz um inventário e ele entra por 1 milhão, tá? Eu, herdeiro, recebi no inventário por 1 milhão, tá? Aí não incide ganho de capital, tá? Porque senão é bitributação, eu já pago imposto de soberança sobre isso. Mas a grande questão é, eu tenho uma redução significativa da base de cálculo, tá? Na medida em que eu uso a base de cálculo, né, o valor do imposto de renda, ao invés do valor de mercado desse imóvel. E quando morre, se não tem a holding familiar, automaticamente cai no inventário. E o inventário vai considerar, tá, um valor do imóvel atualizado, tá? E não aquele do imposto de renda. Não, tranquilo. Mas assim, eu posso também escolher, né, doutor, colocar, por exemplo, aí eu acho que acredito que o advogado que tem que ter esse feeling, né, na hora que está fazendo o inventário, de colocar o valor do imóvel que está no imposto ou botar o valor de mercado, né? Tem essas duas opções, não tem? Quando a gente vai fazer o imposto, o Sim, inventário, né? sim, sim. Doutor, tá, agora vamos lá. Quais são os gastos? Ah, tá. Antes da gente passar sobre gastos, eu queria que tu desse aquele exemplo que você falou daquela família que perdeu a casa no leilão. Lembra quando nós estávamos fazendo a pauta da live? E você viu que ela estava, né, financeiramente, com problemas financeiros, e daí ela perdeu a casa no leilão. Isso é bem legal, eu acredito que as pessoas terem esse conhecimento, né? Que isso pode acontecer com qualquer um. Isso, isso. Foi uma situação de leilão, como eu disse. Primeiramente, eu trabalhei com leilão. Leilão é o quê? A parte final de uma execução judicial. Então, uma ação judicial. A ação corre, é sentenciada, tá? Aí automaticamente gera um dever de indenizar. Aí entra com uma parte chamada execução. E aí vai executar aquela dívida. Intima a parte para ela pagar. Se ela não pagar, aí começam os atos expropriatórios, que chamam, ou seja, e o juiz vai começar a penhorar e vender para pagar aquela dívida. Tá? E esse é um imóvel, tá? Ele estava avaliado, eu vou arredondar aqui, tá? Eu não lembro exatamente o valor, tá? Mas, vamos lá, era um imóvel, tá? Que ele estava avaliado em 1.800.000, 1.800.000, era um condomínio, tá? De alto padrão. E ele foi vendido nesse leilão por mais ou menos R$ 800.000, tá? Já Nossa, houve até uma desvalorização, né, do imóvel. exatamente. Então, assim, ó, olha a perda, né? E meu cliente estava nesse certame, participando desse leilão, porém, não fomos nós que arrematamos esse imóvel e tudo mais. Mas aí que eu pensei, poxa, mas que perda, né? Porque imagine assim, essa família tinha uma empresa, essa empresa quebrou, muita execução de fornecedores, execução de trabalhadores. E o que acontece? Além de ter perdido esse ganha-pão, o que lhes restava era esse imóvel. Eu lembro que eu passei na frente até um carrinho velhinho lá na frente, e assim, incompatível, né, com o imóvel que eles tinham. Aí você via que estava numa situação bem difícil mesmo, né? E perdeu esse imóvel porque todas as dívidas juntas, eles penhoraram esse bem, e aí vai falar, não, é bem de família, o bem deles não pode. A Justiça Trabalhista tem penhorado bens de valor suntuoso, tá bom?
sob a justificativa de que, olha, se sobrar 100 mil para essa pessoa, dá para ela dar entrada no apartamento e sobreviver. O que não pode são os trabalhadores ficar. Pode falar. Pode falar. Um detalhe, ó, só para vocês frisarem a história. Uma empresa, né, que muito provável teve uma má gestão, né, teve problemas financeiros, e olha como é importante cuidar da saúde da empresa, né? E daí, então, o doutor está dizendo que, devido a um processo de funcionários, o juiz, né, decretou ali a casa do dono que estava no CPF dele, né, ir para leilão. Então, assim, ó, como é importante cuidar, né, da saúde financeira, tanto pessoal, familiar, como também da empresa. Porque às vezes a gente acha, né, ah, não, mas a minha empresa, né, por um problema ali financeiro, não vão afetar o meu imóvel. E pode afetar, por mais que esteja no teu CPF, né? Pode continuar aí. Com certeza, é possível. E principalmente na justiça trabalhista, né? Só que assim, foi arrematado por 800 e por 800 não se compra mais um imóvel naquela região, mas esse 800 serviu para pagar a dívida, né? E eu estimo que tenha sobrado ainda algo de 150 como remanescente para a família. E dá para eles dar entrada no imóvel popular aqui na região, tá? E comprar, só que assim, não estou falando que não é digno, é totalmente digno eles morar no imóvel, né, de um apartamento, só que assim, imagine o tamanho do impacto naquela família, né? Viver num condomínio de alto padrão, num imóvel com piscina, espaçoso, com segurança, área de lazer. O impacto é muito grande. E assim, por isso que a gente vê muito empresário, quando quebra, se suicidando. Porque causa uma diferença enorme, tá, na situação daquela família. E o que acontece? O que aconteceu nesse caso? Eles perderam, sobrou, não sei o que eles fizeram, tá? Mas ali eles não poderiam permanecer. No entanto, tá? Se eles tivessem a holding familiar, construído um sistema de proteção, óbvio que eu nunca vou dizer assim, ó, é impossível alcançar esse imóvel, tá? Não posso dizer que é impossível. No entanto, hoje eu não vejo um caminho jurídico, tá, para alcançar esses bens. Se for feito no momento de saúde financeira, aí entra o planejamento. Por quê? Se eles tivessem feito a holding, com todo o sistema de proteção, esse bem não seria leiloado. E aí eles têm um bem de 1.800.000, que eles vendessem esse bem, tá, por 1.800.000, utilizassem 700 mil para reinvestir em alguma outra coisa, em alguma outra atividade, né? Para poder tomar um fôlego, continuar a sua vida, a sua carreira, até mesmo para poder pagar aquela dívida. A ideia é sobrar 1.100.000. Daria para eles comprar um imóvel naquele condomínio, óbvio que menor, mas manter aquele padrão de vida. Mas não fizeram um planejamento na hora certa, acabaram perdendo tudo. Então, assim, a holding familiar, tem até quem fala assim, a blindagem patrimonial, né? Tem quem não goste desse termo. Para mim não tem problema nenhum, porque não é porque algo é blindado que é impenetrável, né? Mas traz uma proteção muito grande sobre aquele patrimônio, tá? Então, a holding familiar teria dado para essa família a oportunidade de recomeçar, porque teria 700 mil vendendo aquele imóvel pelo valor de mercado dele, e ainda sobraria um valor para eles continuarem mantendo ali aquele padrão de vida. Então, assim, não é só perder um imóvel, né? Muitas vezes é perder, assim, quase tudo. E perder, inclusive, a família, que é a causa de muitos divórcios, causa de muito rompimento, tá, nas famílias. Isso tratando só de proteção quanto à atividade econômica, né?
Eu não estou nem falando do procedimento de inventário. Sim. Doutora, agora eu sei que, né, no caso também não é aqui você falar o teu preço, né? Mas só para a gente ter uma noção, assim, de gastos, tá? Que uma família tem hoje, faleceu, não tem holding, né? Ok? Depois a gente vai falar os gastos que uma pessoa tem com holding, mas houve um inventário. Quais são os gastos que uma família tem, né? Os compromissos financeiros que elas vão ter? Porque a gente não imagina isso. Porém, um membro da família venha a falecer, vai ter gastos. Isso é fato. A gente só não sabe quando isso vai acontecer, né? Porque essa decisão não pertence a nós. Mas isso vai acontecer e vai ter custos. Então, hoje, né, de acordo com os tributos né, e claro, honorários advocatícios, é muito individual de cada escritório, mas assim, quais são os custos que uma família tem quando perde alguém, tem que fazer um inventário sem holding? Bom, eu vou falar da nossa realidade aqui em São Paulo, mas Santa aplicável em Catarina é 8, tá? É 8 regressivo. certo. Bom, com o imposto, tá? Aí é regressivo, né? Tem uma tabela. O que Isso. precisa ver? Qual é o valor do acervo patrimonial? Ver qual faixa que está e aplicar aquele percentual sobre o Montemor. O que é o Montemor? Pega todos os bens da família, vê quanto vale todos eles e aplica ali esse percentual, tá? Mas pode falar. Quando fala bens, eu gostaria que o doutor especificasse. É casa, é terreno, é moto, né? Ah, eu tenho só uma motinho. É a motinho, é o carro, é a conta bancária, doutor. Eu gostaria que tu falasse isso, porque muita gente não sabe. Investimentos também são bloqueados. Se tu puderes falar também, dar uma explanada sobre isso. Isso, exatamente. Então, Montemor é tudo. Tudo que estava em nome da pessoa que faleceu, tá? Então, junta todo o acervo patrimonial. Então, assim, até que tipo de... A maioria dos investimentos, né, doutor? Entra também. Ai, meu marido tinha... Ah, mas meu marido tem investimento no banco. Se ele vier a falecer, eu vou lá e pego. Pega, doutor. Não, vai passar pelo procedimento de inventário, tá? Né? Então, Tudo eu tenho uma renda fixa. Meu marido investe na Bolsa de Valores. Meu marido tem fundos de investimento. Essa esposa vai conseguir sacar esse dinheiro, doutor, assim, rapidinho? não enquanto não passar pelo inventário, tá? Porque assim, ó, só para entender essa questão, quando há um falecimento, tá, de uma pessoa, por que fica tudo bloqueado? Porque não se sabe ao certo a quem será destinado. Então, se a esposa, por exemplo, continuasse recebendo, será que é justo? Será que não tem outros herdeiros? Por isso que bloqueia tudo. E no inventário, o próprio nome diz, é um inventário. Vai verificar todos os bens, vai verificar todos os herdeiros, se tinha um testamento, se não tinha. E averiguar tudo para tudo ficar muito claro e aí poder fazer essa distribuição. Então, tudo fica preso, tudo fica amarrado, tá? Tudo travado. E quando custa isso, o procedimento de inventário, tá? O comum que a gente vê mesmo numa tabela progressiva ou regressiva, tá? Dentro do padrão que a gente costuma ver, 4%, que é um fixo aqui de São Paulo, tá? Mas vamos supor, você vai pegar lá todos os bens, valor, e vai aplicar dentro da tabelinha, tá? Então, 4%. 4%, mas não só isso, é só imposto, tá? Aqui em São Paulo, tá, pessoal? 4% em São Paulo. Outros estados muda, tá? Isso, exatamente. Aqui em São Paulo, se cobra de acordo com a tabela da OAB. Para quem não sabe, nós temos uma tabela, né, a seguir, até para que não haja uma infração ética, de 8%.
se não tiver litígio, ou seja, briga. Se tiver briga no inventário é 11, tá? Então 4% mais 8, e aí eu coloco mais uns 3% a título de taxa processual, taxas de cartório. Então eu estimo que seja 15%. Isso se o herdeiro tiver o dinheiro na mão ali, disponível. Então vamos citar um exemplo, um apartamento de R$ 1 milhão, aqui na capital. Tá? O herdeiro herdou, o pai faleceu, né? Enfim, e ele tem que fazer esse inventário. Ele vai ter que ter 150 mil para fazer esse inventário. Tá? Para começar. E assim, e não é muito, assim, vai ter coisas, né, doutor, que tem coisas que dá para parcelar, mas tem coisa que tem que pagar à vista, né? Exato. Ou então, e tem multa, isso é legal também de falar dos impostos, né, ITCMD, que como o doutor falou, no estado de São Paulo é 4%, em Santa Catarina é 8%, só que tem uma tabela ali regressiva. Então, assim, tem 60 dias, assim, é chorar um pouquinho e já começar a fazer, né? De uma forma, claro. 60 dias para abrir o inventário, 180 dias para pagar o ITCMD. Então, é lamentável isso, né? Porque a gente comenta, óbvio, nos bastidores, né? Mas não espera nem o corpo esfriar, né? Você já tem que correr atrás de tudo isso. E eles se tiver esse dinheiro, tudo bem, mas normalmente não tem, tá? E o que o herdeiro faz? E isso é muito comum. Vou fazer o seguinte, eu vou pôr para vender e quem comprar, eu assumo esse ônus e tudo mais, porque eu não vou tirar 150 mil do meu bolso para fazer esse inventário. Até porque o dinheiro vai estar, vamos dizer que teu marido, teu cônjuge, né, ou a esposa tinha esse dinheiro guardado. Você não vai conseguir pegar o dinheiro do banco para fazer isso, certo? Com certeza. Então, o Não tem como. dinheiro do banco tá lá. Tu tem que ter esse dinheiro, ó, na mão para fazer, né? Exatamente. É possível pedir um alvará para o juiz liberar aquele dinheiro para pagar as custas? Tá? Mas aí já foi muito tempo. Aí já passou muito tempo, tá bom? Mas assim, ó. Ô, doutora, até por isso que, assim, ó, os seguros de vida, né? Aproveitando, eu trabalho com isso, né? Eu trabalho como corretora de seguros com especialista em vida e previdência, né? E, assim, os seguros de vida, ele entra aí, tá? Tem muita gente que fala, mas será? Eu tenho um segurinho lá, né, no meu banco, na minha cooperativa. Gente, às vezes o gerente do banco, ele não sabe calcular isso, tá? Então, assim, é importante calcular isso, tá? Porque vai precisar, fora que, né? Por que é importante ter o seguro de vida, então, né? E bem calculado? Cara, pensa que o teu cônjuge veio a falecer, vocês dividem tudo, os dois trabalham, beleza. Tipo, vai faltar a parte da pessoa para você continuar a pagar a tua vida. Por exemplo, vocês têm uma vida, um custo mensal de 10 mil. 5 teu e 5 do cônjuge. Cara, ele vai falecer, vai faltar os 5 já no próximo mês, né? Então, o seguro de vida, ele vem, ele tem, um dos papéis dele, né? É estar suprindo financeiramente essa família, primeiro que vai ficar sem o dinheiro do cônjuge ali para estar somando. Então, às vezes tem filhos, né? Tem toda uma responsabilidade financeira, a família tem um custo, né? Toda família tem um custo. Então, em primeiro lugar, o seguro ele vem a blindar isso, vem te trazer um valor para tu viver, né? Sobreviver, porque imagina como é que tu vai estar abalado emocionalmente, porque você perdeu uma pessoa que você ama e você já tem que inventar alguma coisa para fazer, ganhar mais dinheiro, porque mês que vem, ou às vezes 15 dias depois, já tá batendo na tua porta boleto para tu pagar, tá? Então, primeiro questão é isso. E segundo, para você conseguir organizar a tua vida, né? Eu tenho uma casa, depois o doutor vai falar agora, né? Quanto que é o custo da holding, mas mais ou menos. Mas assim, eu tenho uma casa, uma moto, né? Ou um carro, enfim, não tem tantos bens assim. Então, eu acho que para mim não vale a pena fazer uma holding. Beleza. Só que você vai ter que transferir esses bens para o seu nome.
E como o doutor falou, tem 60 dias para abrir, tem 6 meses. Se o teu marido tem dinheiro guardado, não vai poder utilizar isso para pagar esse inventário. Então, o seguro, ele vem também para pagar essas custas e para zerar a tua vida ali e você poder recomeçar aí, né, com tudo organizado, tá? Então, é importante a gente falar sobre isso também, né, doutor? Isso. O seguro de vida ele traz um acesso rápido ao valor, porque o seguro de vida não entra no inventário, né? Já foi Sim. decidido pelos tribunais que é um benefício do segurado, né? Da pessoa a quem foi destinado aquele valor. E não tem a ver com o patrimônio a ser inventariado daquele que faleceu, tá? E por isso tem que ter um planejamento, né? Você vai no banco, até mesmo eu estava conversando ontem com um amigo sobre consórcio, né? Você vai no banco, eles têm método, tem amigos bancários, chega no final do mês, é uma pressão enorme. Você trabalhou no banco para poder vender um consórcio. E aí você não tem um acompanhamento, um planejamento. Por isso que o ideal é ter uma pessoa que trabalha com isso, né? Planejando, que vai te acompanhar. Porque senão, o que a gente vê muito é seguro de vida, mas sem sentido, né? Chega no final, no momento do falecimento, cadê? Não cobre, entendeu? Foi algo assim para meio que paliativo, né? Um valor simbólico em comparação ao gasto de inventário. O fato é que muitas pessoas não sabem nem quanto custa um inventário, não é verdade? E todo mundo vai passar por isso um dia, gente. A gente só não sabe quando, né? Então todo mundo vai passar. Então isso é muito importante, né? Exatamente. Então, assim, ó, naquele exemplo de 1 milhão, vamos colocar, tá pelo menos 15%, 150 mil. Recebi um apartamento de 1 milhão, tem que ter 150 mil para fazer. Ah, não tenho, o que é como fazer? Vou vender. Vou vender, mas quem compra, ele desconta os 15%, tá? Mas também que ele vai ter de custo, mas não só isso. Quem compra um imóvel nessa situação é investidor. Então ele aplica um deságio de 20%, que é o comum. Então, na verdade, só nesse inventário perdeu-se 350 mil. Isso é muito comum de acontecer. Tá? Pode pensar, poxa, mas 8% de advogado, 80 mil, obra. Entendeu? Uma coisa é trocar o pneu num dia de sol, né? Sem estar atrasado no trabalho. Outra coisa é trocar o pneu do carro na serra, né? Num dia de chuva, sem ninguém por perto. Internet, né? Passa alguém. O borracheiro não vai cobrar o mesmo valor, né? E lembrando que quando a gente fala de inventário, tem um aspecto financeiro, tá? Que é, sem dúvida, assim, muito impactante, mas não só isso. Tem também um aspecto de divisão desses bens, né? Toda a carga emocional trazida para esse procedimento. E isso sim causa muito rompimento. Quantas vezes eu já escutei fazendo inventário? Poxa, eu nunca imaginei que queria fazer isso. Entendeu? Então a Árvore Familiar vem com essa solução, tá? Para que não só financeira, né, que você planeja, não tendo inventário, não tem esses custos, mas também para evitar que esse procedimento aconteça e as famílias se rompam, né, dentro desse procedimento, que é muito, muito comum acontecer, infelizmente. E, doutor, agora sim, né? Você falou mais ou menos, então, os custos que tem, né? Que varia de 15% a 20% aí, dependendo do estado, quando a gente faz um inventário na pessoa física, sem holding, né? E para abrir uma holding, né? Mais ou menos assim, quais são os custos que uma pessoa vai ter, tanto no ato, né, de fazer ali, e também mensal, porque vai ter também o mensal anual, né? Pela administração, né, dessa holding. Isso. Assim, ó, para constituir a holding, a abertura de uma empresa. Então, quanto mais ou menos? Um salário mínimo para abrir uma empresa. Né? Como é uma empresa
tem que ter um alvará, que na região coisa de R$ 300, entendeu? A integralização, né, essa dúvida de muitos, cobra-se, porque tem um imposto chamado ITBI, Imposto de Transmissão de Bens Imóveis. Quando eu vendo imóvel, eu compro o imóvel, eu pago essa guia, né, um imposto de 2%. Aí é municipal, depende de cada município. Aqui é comum ser 2%, tá? Por quê? Porque eu estou transferindo esse imóvel, tá, para uma outra pessoa. Quando eu abro uma holding, é uma outra pessoa, uma pessoa jurídica. No entanto, para a criação de holding, eu tenho a isenção desse TBI. Tá? Então, eu não pago esse imposto. Mas vai pagar o quê? Cartório de registro de imóveis. Tá? Aí no cartório de registro de imóveis tem a tabela deles, tá? Tem um site registradores que é muito bom, lá você consegue consultar em qual patamar você está. Então, por exemplo, o imóvel que a gente fez recentemente, que dava algo em torno de, considerando a transferência de todos os bens imóveis daquela família, algo em torno de 3,5, tá? 3 milhões e meio. Ficou em média R$ 7.000. Tá? Nossa, super barato. A taxa do registro de imóveis. Tá? Por quê? Quando eu faço o contrato social e coloco os bens dentro desse imóvel, eu não preciso fazer uma escritura pública de transferência. Esse documento ele serve para fazer essa transferência. Tá? Agora sim, ITCMD, aquilo que a gente já falou, porque dentro desse planejamento eu dou as cotas dessa empresa. Paga ITCMD? Paga. Porque assim, ITCMD é Imposto de Transmissão Causa Morte e Doação. Então, o mesmo imposto que eu vou pagar para doar essas cotas é um imposto que eu vou pagar lá no inventário. Eu digo a alíquota, tá? No entanto, dentro da holding, a base de cálculo, eu vou considerar o valor do imposto de renda, que 99% das vezes é menor e 90% das vezes é muito menor. Né? Então, vai ter, na realidade, ninguém vai se isentar, né, de pagar o ITCMD, certo? Só que você vai adiantar, vamos dizer assim, o pagamento desse imposto, né? Então, vai dar em torno, eu fiz o cálculo aqui, dá, sei lá, 1% mais ou menos, né, de custos, então, cartorários, enfim. Tem a parte da abertura, né, de uma empresa, que vai ter um custo ali com o contador, tudo mais, né? E vai ter um custo também do ITCMD sobre o valor dos bens informados no imposto de renda. Isso? Exatamente. Fora isso, são outras taxas acessórias que pode ter, né? Eventualmente, assim, E tem o custo do advogado, do escritório também, né? O custo dos honorários, tá? Advocatícios. Eu não consigo, de maneira alguma, passar quanto custaria a holding de uma pessoa. Por quê? A gente trabalha por etapas aqui. Até eu saber quanto vai custar, a gente avançou 2 etapas. Tá? Por quê? Depende muito. Exemplo, as pessoas acham que é pelo valor do patrimônio. Tá? Pode até ser. Eu não trabalho assim, eu trabalho por hora. Mas, por exemplo, uma pessoa que tem um imóvel de 20 milhões e uma outra pessoa que tem 10 imóveis, que todos juntos dá 10 milhões, qual que vai sair mais caro? No meu caso, sai mais caro a pessoa que tem 10 imóveis, que tudo junto dá 10 milhões, do que a pessoa que tem um imóvel de 20 milhões. Porque de acordo com a complexidade. Tá? Mas eu tenho, por exemplo, um caso, tá? Óbvio que eu não está nada, mas eu tenho um caso no escritório, por exemplo, que esse cliente economizou com relação ao inventário mais de R$ 700.000. Ele tinha um acervo patrimonial significativo, tá? E quanto que ele investiu para criar essa holding dele? R$ 155 mil.
Mas com relação ao inventário, ele economizou mais de 700, entendeu? Então, é relativo, entendeu? É relativo. Não dá para trazer um valor de honorário fixo, porque vai E depois vai ter um valor mensal também, acredito que a gente. Então, vamos lá. Custo para ter uma holding. Primeiro, abrir uma empresa, né? Vai ter um custo com o contador, vai ter um custo com o escritório de advocacia, que vai fazer todo, né, o trâmite ali, vai fazer o contrato também, né, societário da empresa, tudo mais. Tem o custo, então, de cartórios, enfim, que é 1%, e também vai ter esse custo de adiantamento de TCMD, né, e vai também ter um custo de administração, né, tanto para o contador, acredito eu, como também por escritório, ou como que funciona isso? o escritório, só se eventualmente, né, dentro desse sistema, eu quero desfazer tudo, eu quero refazer tudo, é possível, tá? Diferente de qualquer outro tipo de planejamento sucessório. Você tem a liberdade de refazer. Mas mensal vai depender do escritório de contabilidade, tá? Quem sou eu para dar preço no trabalho dos contadores. Mas é um valor bem reduzido mesmo. Por quê? A gente não exerce qualquer atividade econômica dentro de uma holding. Lembra que a gente chama até a holding familiar de cofre. Então, os bens, eles ficaram ali. Você tem que, a cada semestre, fazer uma declaração para dizer que não está tendo movimentações. Tá? Então, o valor é bem reduzido. Tá? Bem reduzido. Tá? A gente tem um caso aqui que se cobra R$ 2.500 anual. Entendeu? Porque é feito ali 2 declarações, uma no meio do ano, outra no final, tá? Mas o custo contábil é bem reduzido mesmo. Óbvio que tem sistemas que eles serão mais complexos, a depender da estrutura da família, estrutura patrimonial. Como nesse caso, desse cliente que economizou mais de R$ 700.000 no patrimônio dele, para criar, né, esse ambiente de economia, a gente precisou abrir 3 empresas para ele, tá? Compensou, e compensou muito. Aí falou, olha, eu pagar 3 empresas na contabilidade o resto da minha vida, né, não vai consumir nem 1/3 da economia que eu estou tendo aqui. Tá? Então é uma continha rápida que se faz, que acaba valendo a pena. Tá? Mas assim, ó, a economia entre holding e inventário, tá? Chega a 90%. Tá? Em todas as minhas holdings, a economia foi de, no mínimo, 80% com relação ao inventário. Tá? Coisa, né? Então, é um investimento agora, mas que vai valer muito a pena em relação ao inventário depois. Quanto a isso, não tenha dúvidas. A economia é certa, tá? Mas é o que eu falo, né? É óbvio que o valor conta, tudo isso, mas tudo isso é acessório, tá? Eu falo que qual que é o meu produto principal? Vender paz, tá? Evitar que a família se distorça. Eu também, doutor, eu também. Seja por um revés financeiro, como foi o caso daquele imóvel que foi leiloado e a família perdeu, isso em vida, seja depois do falecimento, que é a hora que começa a confusão. A hora que todo mundo fala, eu não imaginava que ele ia fazer assim, eu não imaginava que ela ia fazer isso. Dá divisão, né, doutor? Dá divisão na família, infelizmente. Né? Então, assim, quanto mais. Então, planejamento, né, para encerrar esse assunto, que eu tenho algumas perguntinhas aqui que eles fizeram, tá? No decorrer da live. Então, assim, planejamento financeiro, planejamento sucessório, né? O que ele vai, indiferente se é com seguro, se é com holding, né? Ou com outra ferramenta, ele sempre vai trazer o quê? Sempre vai ser mais barato, vai trazer um benefício financeiro, né? E ele vai evitar confusões também dentro da família, porque a gente sabe que, infelizmente, né, existe, né? Porque todo mundo quer, todo mundo quer dividir, todo mundo quer uma parte. E, assim, irmãos que brigam, às vezes, a mãe, enfim, a gente sabe que existe uma infinidade de confusão. E, assim, sabe, né, desnecessária, né? Então, doutor, fazendo agora umas perguntas aqui, tá?
que a gente já está até se caminhando no final do nosso tempo aqui. Primeiro, uma pessoa perguntou para mim, Giana, o meu avô, e gente, isso é muito comum, tá? Porque inventário fica assim, às vezes, ó, né? Até todo mundo vai chegar num consenso. Então, ela perguntou assim, Giana, o meu avô tinha bens, né? E daí ele veio a falecer. Ficou para os herdeiros, né? Que são os filhos, que é o pai dela e alguns tios, né? Então, só que assim, ficou lá uma casa, alguns querem vender, outros não, né? Até porque um filho desse avô, ele mora na casa, né? E aí ela falou assim, Diana, uns querem vender, outros não. E assim, isso já era do meu avô, tá? Até agora, né? Então, assim, existe alguma forma legal, por exemplo, de não, ó, vamos ocupar aí, tem que vender, né? A maioria quer. Como é que funciona isso, doutora? De uma forma bem rapidinha para a gente fazer as outras 3 perguntas aqui. Tá. Bom, primeira coisa, holding só enquanto está vivo. Não adianta querer fazer depois. Entrou no inventário, não tem para onde correr, tá? Vai ter que passar pelo inventário. Isso é realmente muito comum acontecer. Bom, nesse caso específico, o caminho seria o quê? Primeiramente, assim, são formas de tentar forçar a realização da venda. Fixar um aluguel. Se eu tenho 10 herdeiros e um só está morando no imóvel, é possível fixar um aluguel. Se eu tenho, vamos citar um exemplo mais fácil. 2 pessoas são donas do mesmo imóvel que veio de um inventário. Uma pessoa só está morando, eu tenho direito a verificar quanto vale o aluguel daquele imóvel e cobrar 50%. Porque ele está exercendo a posse exclusiva, ele está morando sozinho lá e o imóvel é meu também. Tá? Esse é um ponto. Um outro ponto que é interessante é a ação de extinção de condomínio. Tá? O que é condomínio, juridicamente falando? Esquece o prédio aí e tudo mais. Condomínios são donos da mesma coisa. Tá? Então, quando eu sou dono dessa caneta e a Jana também, nós somos donos em condomínio dessa caneta. Existe uma ação que se chama ação de extinção de condomínio. Tá? O que acontece? Eu falo, juiz, eu não quero mais ser dono junto com a Janaína dessa caneta aqui. Tá? O que a gente vai fazer? Entrar com uma ação de extinção de condomínio e o juiz, ele vai vender essa caneta aqui. Tá? É um direito do coproprietário do condomínio. Então, talvez o caminho fosse fixar um aluguel. Se ele não quiser pagar, vai gerar uma dívida para ele vai querer vender o imóvel. Se não, entrar com ação de extinção de condomínio para determinar a venda judicial. E a questão é, na venda judicial, ela é feita por meio do quê? De leilão. E aí o leilão... aí que entra no leilão. Exatamente. Entendi. Pode iniciar, tá? Como que a gente vê, pela metade do preço que vale o imóvel, tá? Mas, nesse caso específico, vai forçar a venda por quê? Senão, todo mundo vai perder muito. Então, a pessoa fala, quer saber? Vamos vender pelo valor de mercado mesmo. E acaba passando dessa forma. Mas, trabalhando com leilão, o melhor leilão que tem é a extinção de condomínio. Tá? Porque não tem muita discussão. Outra dúvida agora, né? Em relação a herdeiros, por exemplo. Como que é essa questão? Os herdeiros, vamos dizer que, vou pegar a tua família, né? Você tem a sua esposa, seus 2 filhos, então vocês formam uma holding ali. Você teve um outro bebê, por exemplo. Aí você quer colocar ali dentro da holding, né? Tu quer trocar a parte societária da holding ou tirar algum membro daquela holding ali. Isso é super simples, né? Tem uma cláusula que a gente chama de call option, que é a opção de você recomprar todas as cotas para você fazer a redistribuição depois. Entendeu? Por quanto? Pelo valor delas, não. Tá? É possível estipular. E a gente normalmente coloca 10 mil reais. Então, coloca ali 10 mil reais, vai ter esse custo, tá? Mas recompra todas essas cotas e redistribui da forma que quiser depois. Tá? Tirar alguém é possível? Mas tem que respeitar um limite. Você não pode nunca pegar um herdeiro e excluir ele da sua herança. Isso não é possível. Tá? Nós temos alguns limites legais que devem ser respeitados.
E vamos lá, por exemplo, vamos dizer que a pessoa tem um filho fora do casamento, a holding está ali. Aquele herdeiro, ele vai ter acesso à holding? Como é que vai ser essa questão? É questão de inventário, né? O ideal é colocá-lo na holding, tá? Mas às vezes a relação não é muito boa, né? Então o caminho talvez seja fazer algo separado para esse herdeiro, tá? Ainda que não tenha contato, nada, tá? Deixa algo separado para ele, um Um terreno, seguro, por exemplo, né? Um terreno. recurso, né? Valor, enfim, tem que fazer algo diferenciado nesses casos para quem tem filho fora do casamento e não tem uma boa relação, tá? Mas o ideal é trazendo para a holding. Por quê? A gente coloca uma cláusula na holding que se o herdeiro, tá? Eventualmente ele não quiser entrar na holding, ele pode até receber, mas ele vai ter que fazer o inventário e fazendo o inventário ele entra na holding e recebe a parte dele em 60 meses. Na hora ele desiste, fala, não, não quero entrar nessa holding, deixa para lá. Entendeu? Então tem algumas maneiras de forçar que todos estejam nessa holding para evitar problemas futuros. Tá? Isso é uma reunião que a gente faz para colocar os pingos nos is. Os herdeiros ilegítimos afetam a holding? Em que sentido herdeiro legítimo? Sobrinho, como assim? Ou aquele que foi declarado ilegítimo? Ou seja, é uma pergunta isso? Isso, foi uma pergunta que fizeram aqui. Provavelmente, assim, ó, é aquela situação. Um filho que tenta matar o pai, ele pode ser declarado ilegítimo. Não tem Tá, direito para isso. Não afeta em nada. Ele vai ficar de fora simplesmente. tá. Outra pergunta que fizeram aqui, né, em relação ao atual governo, né, o atual governo que não propõe, que propõe não ter mais direito à herança, né? Essa é uma opção, tipo de, se, né, a gente está agora toda essa mudança aí no governo, né, enfim, de leis e tal. E em relação a que a gente sabe, né, que tem países que é muito alto, né? O ITCMD, esses custos, né? Tem países que chegou a 80%, né? Ontem na palestra eles falaram que na Dinamarca chegou a 80% de custos de inventário, então é muita coisa, né? Tem país, o nosso país ainda é baixo, mas tu podia falar também que isso está para mudar, né? Tá para ter essa mudança de impostos no nosso país, de subir aí esse valor de TCMD, né? E também, se o governo, né, pensa em fazer ou pensar em fazer alguma alteração em relação a essa questão de direito de herança, a holding, os bens que estão na holding estão blindados a isso? Sem dúvidas, tá? Porque, veja, enquanto Passa a ser de uma empresa, né, doutor? Não é mais de uma pessoa física, né? não existe herança de pessoa viva. Enquanto eu estou vivo, não existe herança para os meus filhos. Existem os meus bens. Quando eu morrer, aí existirá uma herança. Se extinguir a herança, aí o ideal é transferir todos esses bens em vida. E aí o melhor caminho, sem dúvidas, é a holding. Então a holding vem com uma solução. Tá? Existem projetos, e isso é aprovado por resolução do Senado. Quem acompanhou a CPI do Covid, né, todas aquelas coisas, vocês viram como que eles votam, né? Se você discorda, levanta a mão, ela considera aprovado. Ninguém levantou a mão. Não dá nem para respirar, né? Levanta não, ninguém levantou, beleza, aprovado. Então, e aí existe já no CONFAS a aprovação do aumento do teto. Lembra que eu falei que tem um teto nacional? 8% hoje. Aumentar para 15%. Tá? Já existe isso aprovado. Tá? O governo anterior segurou, porque era um governo mais liberal, menos Estado. Só que a chance desse governo militar para aumentar esse valor é grande. E é aprovado de uma forma muito simples, maioria simples. Então, quantos estiverem lá na sessão do plenário, a maioria levantou a mão, já está aprovado. E aumentar para 15% isso.
Se aumentar o teto para 15%, óbvio que os estados quererão aumentar o valor do ITCMD, porque aí há uma possibilidade de pagar mais. Tá? E é um ganho para o estado, né? Isso é algo que vai acontecer, é questão de tempo. Tá? Então, por exemplo, eu falo de umas clientes que hoje você paga 4%, a chance de você pagar no mínimo o dobro é muito maior se ficar demorando para fazer hold. Tá? Sim. Mas assim, ó, Dinamarca, né, 80%, você falou, né? Se eu não me engano, nos Estados Unidos é 40%. Tem os valores bem altos. Mas a cultura deles é diferente. Sim. Tá? A questão de impostos, tributos é totalmente. Aqui no Brasil, o imposto alto é para arrecadar mais. Lá não. Lá o imposto alto é para evitar que você fique com esses bens e deixe ele cair no inventário. Tá? Então, lá, se cobra um valor alto desse, vamos dizendo assim, ó, se vira para se desfazer desses bens, para fazer sua holding familiar. Porque se cair no inventário, você vai perder muito. Entendeu? Já força um planejamento, né, doutor? O imposto alto, ele força um planejamento. Isso. Que é diferente da cultura do Brasil, que não é para forçar planejamento de coisa nenhuma, que é para cobrar mais imposto mesmo. Tá? De certa forma também, né, doutor, acaba forçando um planejamento, né? Porque planejar sempre vai ser mais barato, né? Com certeza, com certeza. Então é outra cultura, tá? Mas assim, o imposto ele tá, é questão de tempo, ele vai aumentar. O teto dele vai para 15, tá? Tem outros projetos ainda mais audaciosos, de 27%. Mas assim, o que eu acredito que seja muito breve, tá? Esses 15%. Tá? Com certeza, já a gente chega nesse valor. Por isso que o ideal é fazer o quanto antes. Doutor, eu quero muito te agradecer, tá? Nossa, aprendi muito aqui. Acredito que todo mundo que ficou aqui também aprendeu muito, clareou, abriu a mente, né? Eu gosto de fazer esse tipo de live porque eu sempre falo, né? Conhecimento, ele é libertador, não é verdade? Então, eu quero te agradecer pelo teu tempo, doutor, estar aqui com a gente, tirando essas dúvidas, né? E trazendo informações tão importantes que, assim, ó, às vezes a gente não para pra pensar, né? Ah, não, mas eu sou nova ainda. Cara, tem uma coisa que a gente não sabe, né? É o dia que a gente vai partir desse mundo, né? Então, é um assunto, assim, tipo, gostoso de falar, né? Mas é um assunto totalmente necessário, né? Porque se você tem amor pela tua família, que né, a gente pressupõe sempre que tenha, né? Então, assim, se tem amor pela tua família, se tem zelo pela tua família, né? É muito importante você pensar também em algo, né? Você não estando mais aqui, porque um dia isso vai acontecer, né? E isso não atrai coisa ruim, né, doutor? É só um planejamento, né? E às vezes tem gente que fala, né, comigo, né? Não, eu não quero fazer nada agora, porque eu não quero falar em coisa que vai atrair. Não, gente, isso aí não atrai coisa ruim, né? Então, assim, realmente é uma forma de você demonstrar amor, né? E zelo para quem realmente importa para você, que são as pessoas, né, da tua família. Como a gente falou que evita discussões, deixa, né? Se você tem bens e até às vezes tem uma locação, um valor, né, que recebe de locação de bens, isso protege esses bens, né, para ter uma renda futura para a família, né? Então, é muito importante ter essa questão. A gente falou aqui também sobre a parte de investimento. Ah, mas o meu cônjuge tem dinheiro investido, guardado, não sei o quê. Não é bem assim. Não vai ter acesso a isso, tá? De, ó, bate pronto, tá? Então, assim, é muito importante ver isso, pensar com carinho, né? Aproveitar que a gente está com o tempo, né, a nosso favor ainda, quem tem interesse em fazer, aí é legal, porque a partir do momento que modificar isso, né, acredito que modificando agora,
para 2024 isso já vai valer, né? Então, é um assunto muito atual, muito pertinente, né? E mexe no bolso e vai mexer, né? Não é assim, possivelmente vai mexer, vai afetar. Não, vai afetar o bolso aí de toda a família brasileira. Vai afetar, né? É uma certeza, né, doutor? Ah, isso é com certeza, tá? Principalmente por advento da mudança do governo, que é um estado mais inchado, mais pesado, vai aumentar imposto, não tenho dúvida, isso é questão de tempo. Isso vai acontecer. Doutor, as suas redes sociais eu vou deixar aqui também, né, vinculadas na live, para quem quiser conversar com ele. Queria também dizer, né, doutor, você atende online também, você está no estado de São Paulo, mas quem quiser falar contigo, você faz atendimentos online também? Sim, 100% online, tá? Hoje é tudo digital. Tem um cliente próximo de mim, tá? Que eu tenho que convidar para tomar um café para poder falar pessoalmente, porque não tem necessidade de ser presencial, senão, né? Para esse contato corpo a corpo, porque às vezes é uma coisa mais minha do que do próprio cliente, né? Mas 100% online, pelo Zoom, até para abrir empresa, junta comercial, tudo online, tudo tranquilo, sem problema nenhum. Se for de outro estado, também não tem problema, né, doutor? Se alguém quiser conversar contigo. Com certeza, sem problema nenhum, tranquilo. Então, tá, os meus atendimentos também, tá? Para quem tá aqui também e é da rede social do doutor. Se quiser conversar comigo sobre os instrumentos financeiros, né? Existe realmente investimentos que não entram no inventário, tá? É questão de se analisar também. Então, se quiser conversar comigo também sobre a parte de seguros, fazer um planejamento sucessório, né? Fazer os cálculos, porque por mais que tenha uma holding, né? Como a gente falou aqui, tem uma holding, está tudo protegidinho, vai faltar recurso financeiro para aquela família se manter, né? Se ajustar pela perda de renda, né? De um dos membros da família. Então, o seguro, ele não, a importância de ter um seguro não se isenta, né? Por ter uma holding. Então, se quiser falar comigo também, pode me chamar aqui. Eu também tenho clientes do Brasil todo, né? Eu faço atendimentos online. Só um detalhe, tem muita gente que acha que seguro de vida é um planejamento que contrapõe a ruína familiar. De maneira alguma, tá? Ambos são excelentes e complementares entre si. Imagine seu filho não passar para o inventário, não ter os custos do inventário e ainda receber um seguro de vida para se manter ali durante 6 meses. Então, assim, quando se junta a holding familiar e o seguro, aí que a coisa fica poderosa mesmo. Aí que você está realmente fazendo um ato de amor pelo seu filho. Porque você traz ali uma segurança durante um período ainda para esse filho. Mas é o que a Janaína falou. Olha, se fizer um seguro de qualquer jeito, não vai adiantar nada. Não está planejado. Então é necessário fazer um plano, né, um planejamento para aquela família entender a estrutura, a quanto que o filho paga de faculdade para o filho, né? Quanto que paga de aluguel o filho que está ali e entender todo esse cenário para fazer um seguro de vida adequado, tá bom? Não adianta só fazer seguro de vida sem um planejamento. Às vezes você acha que vai fazer um seguro para o seu filho receber 50 mil quando você não estiver aqui, tá? Mas os custos que ele vai ter depois do seu falecimento, aquilo dura 2 meses, tá? E você cria algo mais a longo prazo. Então, é necessário um planejamento, tá? Então, por isso que é importante ter uma pessoa que faz esse tipo de trabalho. E como eu falei, no banco é difícil, viu? No banco, vende e você se vira depois. E aí, se mudar o gerente, aí que acabou de vez para você, né? Tem bastante... conheço bastante pessoas que têm situações assim, por exemplo, no consórcio, né? Sem planejamento, a coisa acaba ficando inócua, né? Acaba não cumprindo o seu objetivo. E até complementando, por que não é que o gerente do banco é ruim, não é isso. Em primeiro lugar, ele tem meta. Segundo, tá? O gerente do banco, eu já fui gerente de banco, tá? Então eu posso falar por mim.
na nossa prova, tá? Porque para ser gerente de banco tem uma prova, né? Que é a Anbima, tá? A gente tem que ter uma certificação, igual para ser advogado tem que ter a OAB, a gente tem que ter a gente faz uma prova para ser gerente de banco. E nessa prova não cai sobre seguros, tá? Então o gerente de banco, ele pode estudar, né, a parte de seguros por curiosidade, mas não é um fator que é importante para ele exercer a função. Então não é que ele não, né, não é que ele está fazendo algo, enfim, não. É que realmente não é exigido esse conhecimento do gerente do banco para ele estar lá. Gerente do banco que é exigido é conhecimento bancário e sobre investimento, tá? Então, por isso que existe essa questão toda. Doutora, as suas considerações, porque a gente ama o que a gente faz, né? Então a gente fica aqui falando a manhã inteira se deixar. Mas, doutor, as suas considerações, né? E depois os nossos contatos vão ficar aqui salvos na nossa live. Maravilha. Bom, queria agradecer primeiramente, tá? O convite. Me sinto muito honrado. E é o que você disse, né? A gente ama o que faz, tá? Eu amo o que eu faço. Eu digo que finalmente encontrei algo que eu vejo propósito, né? Algo que vai impactar de verdade a sociedade, né? Evitando que as famílias se destruam, né? Que haja esse rompimento do laço familiar após o falecimento, que é muito comum, além de proteger aqueles que empreendem, que a gente que empreende, a gente sabe o quanto é difícil, né? E a gente está todo o tempo sob risco, né? É um leão por dia, realmente. Então, eu me sinto muito satisfeito de fazer esse trabalho e muito obrigado pelo convite, por poder falar sobre a holding familiar. Então tá. Um beijo para quem ficou nos assistindo aqui. Depois segue, vou salvar a live e segue o doutor lá também nas redes sociais. Tchau, tchau. Uma abençoada semana. Tchau, obrigado.